Sem fé, sem lei, sem rei. Era assim que os portugueses chamavam o Brasil. Isso porque eles se espantaram muito com os costumes daqui. Entre eles, o costume de comer carne humana. Os índios tupinambás, eles eram canibais, antropofagistas. E isso espantou muito o português daqui. Olá! A aula de hoje é sobre o Brasil colônia do século XVI e XVII. Vamos ver hoje duas economias, do Brasil pré-colonial, que é a extração do pau-brasil, e no início do Brasil colônia, com o ciclo do açúcar. Então vamos lá. Quando os portugueses chegaram aqui em 1500, o Brasil era conhecido pelos indígenas, principalmente pelos tupinambás, como a terra de Pindorama, a terra das palmeiras. Era habitada por milhões de indígenas e de diversas tribos, como Tupi-Guarani, Gê, Aruaque, entre outras. A história desses povos é meio difícil de ser contada, porque eles não produziam nada que fosse não perecível, como metais. Eles utilizavam só objetos perecíveis, que estragam com o tempo. Eles viviam com contato à natureza e por isso tudo que eles produziam acabava voltando para a natureza. E então existe uma dificuldade de encontrar fonte histórica. Mas a gente tem parte da história deles porque nós atribuímos a nós muitos costumes deles, como, graças a Deus, tomar banho todo dia, o chimarrão, o churrasco e também muitas palavras como mandioca, taquara, tucano, enfim, eles fazem parte da nossa história também. Quando a esquadra de Cabral chegou aqui em 22 de abril de 1500, o encontro entre portugueses e indígenas foi bastante pacífico e amistoso. Eles se estranharam bastante e os portugueses acharam que aqui se tratava de uma ilha e não de um enorme pedaço de terra. Inicialmente foi apelidada de Ilha de Veracruz e depois, quando eles verificaram o erro, trocaram para a terra de Veracruz. E claro que hoje é chamada de pau-brasil devido à árvore que foi encontrada aqui com cor de brasa, o pau-brasil. A principal fonte histórica desse encontro é a Carta de Pero Vaz de Caminha, e delas podemos retirar alguns trechos, porque ela é enorme. Eram pardos, todos nus, sem coisa nenhuma que cobrisse suas vergonhas. Nas mãos traziam as suas setas. Os portugueses estranharam muito os índios estarem pelados por aí, com os órgãos sexuais pulando junto com eles. Os cabelos coloridos, corpos depilados, pintados com tintura de genipapo. Eles estranharam bastante, mas eles não se aprofundaram nos costumes dos índios. Achavam que eles não tinham fé, né? Eles tinham fé, eles tinham seus deuses, que eles não tinham leis, eles tinham seus costumes, também não tinham rei. Não, eles não tinham rei, mas eles tinham aquela pessoa que era um líder, como cacique. Por isso que eles acabaram dizendo que o Brasil era uma terra sem fé, sem lei, sem rei. E também porque os indígenas não falavam essas letras F, L e R. Por isso que eles acabaram dizendo esse jargão. Então, no Brasil pré-colonial, que vai de 1500 a 1530, os portugueses só vinham até aqui nas feitorias, tipo uns portos, onde que eles acabavam retirando o pau-brasil. Então, a mão de obra utilizada foi os indígenas. A história, por muito tempo, contou que os índios se interessavam por miçangas, espelhos e bugigangas. Eles não eram tão trouxas assim, tá? Na realidade, muitas tribos, elas queriam machados, espada, arma de fogo, e além dos adornos também. Por quê? Eles não tinham a metalurgia, então uma tribo que tivesse um machado seria uma tribo muito poderosa. Então eles queriam muito além dos espelhos. O pau-brasil é uma árvore que dá sementes vermelhas e seu caule também é avermelhado. Tem flores amarelinhas e ela se encontra na Mata Atlântica. Aqui em Caxias do Sul a gente tem no Mato Sartório uma árvore.
Essa árvore já está em extinção porque ela foi muito explorada entre os séculos XVI e XVII. Porque é o interesse dessa árvore? Porque ela fazia a cor vermelha, que era a cor da nobreza. Então, esses caules, essas sementes, elas eram cozidas e assim se extraía um corante para tecido da cor vermelha, que valia muito dinheiro na Europa. Apesar da grande extração e também da mão de obra barata, o pau-brasil não dava tanto lucro quanto as especiarias das Índias. É por esse motivo que Portugal, até 1530, ela fica mais focada nas especiarias da Índia e não ocupa o Brasil. Mas, mesmo assim, dessa extração, os portugueses que vinham para cá extrair tinham que pagar um imposto conhecido como quinto, que era 1/5 de todo o lucro, ou seja, 20%. E através desse imposto, o Brasil ganhou um apelido carinhoso de Quinto dos Infernos, porque era longe e ainda tinha que pagar 1/5 de imposto. Mesmo assim, mesmo com pouco lucro em relação às especiarias, muitos países se interessaram por essa terra, como os holandeses e os franceses. Então, Portugal tinha que ficar de olho vivo para não perder essa terra. Então, essa terra podia ser invadida por holandeses e franceses. Então, Portugal, para não perder essa terra rica, ele vai resolver ocupar. Tem vários motivos que impulsionaram a ocupação do Brasil a partir de 1530, porque além da ocupação de estrangeiros, as especiarias que davam muito lucro começaram a dar menos lucro porque havia muita oferta. Também havia ataques de piratas dos navios das especiarias e também do pau-brasil. E Portugal queria encontrar uma nova fonte de renda um pouco mais segura. Então, em 1530, o rei de Portugal decidiu ocupar o Brasil. Para isso, ele precisava uma fonte econômica, que vai ser a cana-de-açúcar. Ocupar o Brasil, uma terra tão mal falada já em 1500, foi muito difícil. Até porque o Brasil é um pedaço de terra muito grande em relação a Portugal, que é bem pequenininho. Portugal já tinha cidades, já tinha hospitais, igrejas, tudo, toda a infraestrutura da época, e o Brasil apenas tinha a Mata Atlântica. Então, nenhum português queria vir para cá ser comido por uma onça. Foi muito difícil, então Portugal começa a enviar alguns nobres que por acaso tinham interesse e também enviar a escória da sociedade, como prostitutas, órfãos, bêbados, qualquer pessoa que eles não quisessem lá, eles mandavam para cá, principalmente mulheres, para elas terem filhos com os indígenas e assim aumentar o número de mestiços, que eles chamavam de descendentes de branco. Então, em 1532, o Martim Afonso de Souza, ele funda a Vila de São Vicente, que é no litoral de São Paulo. Então, lá ele começa uma cidadezinha com igreja, cadeia, sede administrativa, praça central, pelourinho. E essa cidade, essa Câmara Municipal, era administrada pelos homens bons, que quer dizer os portugueses. Ele também distribuía lotes de terra para esses homens bons. Ele emprestava e eles deviam produzir. Esses lotes eram chamados de sesmarias. Ela não era comprada. A terra no Brasil só começou a ser comprada em 1850. Também mandou Martins Afonso de Souza expedições em busca de ouro, mas elas não encontraram nada. Para facilitar, então, a ocupação do Brasil, o Brasil foi dividido em 15 faixas de terras, chamada capitanias hereditárias. Então, aqui a gente tem a região do Brasil. Opa, aqui eu vou pegar minha caneta. Aqui é o Brasil, apenas, porque essa parte aqui é da Espanha. Aqui é apenas de Portugal. 15 faixas, 15 capitanias hereditárias. 15 nobres portugueses ganharam essas faixas de terra, eles eram donos de tudo isso daqui.
e eles deviam, então, redistribuir essas terras, fazer elas tornarem produtivas, recolher impostos, mas como eu disse, ninguém queria vir para cá, e apenas duas, que foi Pernambuco e São Vicente aqui embaixo, que prosperaram, pois elas tiveram os engenhos de açúcar que começaram a dar lucros. Como apenas duas capitanias hereditárias tiveram sucesso, o rei de Portugal muda o sistema de governo do Brasil de capitanias hereditárias para governo geral. Em 1548, ele nomeia Tomé de Souza como governador-geral do Brasil. Então, ele funda a primeira capital do Brasil, que é Salvador. Então, São Vicente e Salvador são uma das cidades mais antigas do Brasil. Mas quem é que devia construir as casas, as câmaras municipais, as igrejas, os engenhos? Os portugueses? Não, eles não queriam sujar suas mãozinhas. Eles então tentaram escravizar os índios. Mas os índios não gostaram muito dessa ideia, não. Eles não queriam ser escravizados, eles fugiam, eles matavam, eles assassinavam, se matavam. Então, o rei de Portugal, ele permite a escravização dos índios através de uma guerra justa. E os índios, eles contra-atacam com várias revoltas, entre a mais famosa, a revolta de Tamoios, que assassinaram e incendiaram muitos engenhos. Logo após esse ataque dos indígenas, os padres jesuítas, eles, com a reforma da Igreja Católica, eles vão dizer que isso não é muito bom, que os índios, eles são seres bons e devem ter a sua liberdade. Então, os jesuítas vêm até o Brasil para catequizá-los. Então, eles têm a liberdade, mas eles têm que falar e escrever o idioma português, terem que ser católicos, usar roupa, deixar de todos os seus costumes. Em troca de tudo isso, eles ganhavam liberdade, tá? Eles não tinham liberdade de falar a língua deles, nem de andar pelado, mas eles ganhavam liberdade. Era assim que funcionava a cabeça dos jesuítas. As missões jesuíticas no Brasil, elas se localizavam em duas regiões. Aqui no sul, que todo mundo sabe, né? Os 7 povos das missões, que fica na fronteira, e também tem na Amazônia, no litoral, na faixa do rio Amazonas. Então, fazendo uma pausa, conversando sobre outra coisa. Nesse vídeo eu estou tentando falar um pouco mais objetivo e mais rápido, para o vídeo não ficar tão pesado e demorado para vocês. Mas se vocês tiverem dúvida, por favor, me contatem. Então, o Brasil, a partir de 1530, começa com a economia açucareira, e ela vai dar muito certo, porque a cana-de-açúcar é chamada como o ouro verde do Brasil. Por que ela foi optada? Porque o Brasil tinha um clima muito favorável, tinha bastante terra, tinha o solo fértil, o clima quente e úmido, pelo menos não no Rio Grande do Sul, tá? E o açúcar também tinha altos preços na Europa, porque até então não havia açúcar. As pessoas tinham uma vida sem açúcar. Elas adoçavam com mel, tá? E com açúcar, então, elas começaram a fazer outros bolos, outras receitas, né? Então, era muito lucrativo na época. Foi a maior economia do Brasil até 1650. Nessa época aí, no final do século XVII, é que é encontrado o ouro no Brasil. Essa economia também estimulou vários outros setores econômicos, como o tabaco, que era revendido, exportado, e a pecuária, que era utilizada para alimentação e também para mover os moinhos, que faziam dos moinhos de engenho de açúcar. E também acabou expandindo as fronteiras do Brasil, porque as pessoas acabaram vindo para cá, e o Brasil, que era só a faixa litorânea, acabou sendo ocupado mais para o interior. Curiosamente,
o Brasil ele é mais ocupado até hoje nessa faixa litorânea, onde que eles ocuparam inicialmente, né? Porque fica mais perto do mar, fica mais perto para exportar. E até hoje, se vocês forem procurar mapas de infecção do coronavírus, vocês vão ver que é bem a mesma faixa de terra. A economia da cana-de-açúcar no Brasil é chamada de plantation, uma palavra em inglês, porque ela tinha características. Ela é a monocultura, porque só se produzia cana-de-açúcar, não se produzia feijão, boi, nada. Um engenho de açúcar só tinha açúcar. Tinha lá a lavourinha de alface, temperinho verde, para o consumo deles, mas eles não vendiam temperinho verde e alface, era só açúcar. É agroexportadora, então tudo que era produzido aqui praticamente era exportado. É claro que ficava um pouco de açúcar aqui no Brasil, para as receitas de bolo, mas quase tudo era vendido. Latifundiária, porque grandes lotes de terra só possuía um dono, e mão de obra escrava. Aqui tem umas imagens de engenhos antigos, esse aqui em Pernambuco, esse fica no Rio de Janeiro, tá? Opa, aqui dá pra ver o Pão de Açúcar. Ele fica bem próximo da Lagoa Rodrigo de Freitas. Também várias histórias surgem desses engenhos, contos de tesouros escondidos. Aqui tem uma abertura de uma novela antiga da Globo, A Indomada, então várias histórias acabaram aparecendo no Brasil. Então, o que é um engenho de açúcar? É uma fazenda bem grande e nela tinha praticamente toda uma aldeiazinha, tá? Quem era o dono? O senhor do engenho. Ele morava na casa grande. Era maior construção e ali vivia o senhor de engenho e sua família. Também trabalhavam vários escravos domésticos ali, como as mucamas, que cuidavam, arrumavam a cama, limpavam, e as cozinheiras. Quem trabalhava nos engenhos? Os escravos. Eles eram alojados durante a noite na senzala. Era um lugar bem fechado, bem vigiado pelos outros funcionários que moravam ali, que eram livres. Também tinha as casas dos moradores livres, que eram um peão, o capataz, o capitão do mato, que iam procurar os escravos que fugiam. Como que era bem isolado, eles também tinham uma capela, onde o padre vinha de vez em quando ali. Não tinha um padre fixo, ele passava de engenho em engenho, e quando ele passava ali, ele batizava todo mundo que tinha nascido, fazia os funerais de quem tinha morrido, fazia todos os casamentos de quem estava se casando. Mas o engenho é uma unidade produtora, né? Tinha então os canaviais, né, com muita terra, se plantava muito açúcar, e quem fazia todo o serviço eram os escravos. Também tinham campos de matas, né, para tirar a lenha que era necessária. Geralmente ficava perto de rios também para os moinhos. Então tinha o canavial, tinha as matas, tinha rio, e também tem o engenho em si, onde o açúcar a cana-de-açúcar vai ser transformada em açúcar. Então ela tem a moenda, ou às vezes esse moinho ele é movido pela força humana ou de bois. Também tem as caldeiras, onde que eles vão fazer o caldo de açúcar e para depois virar açúcar. Então, os escravos eles plantavam, cortavam a cana e levavam até a moenda, né? Que podia ser movida com moinho, com boi ou até mesmo com os escravos. Ali, então, eles tiram o suco da cana, aquele caldo de cana da praia, sabe? Aquele caldo de cana, ele vai ser levado para umas caldeiras e vai ser fervido. Vai virar um líquido que eles vão colocar nos potes e nesses potes vão cristalizar e vão virar um bloco gigante de açúcar. Ele tem um formato de uma bala, né, mais ou menos isso. Ai, não vou conseguir desenhar. Deleta.
mais ou menos do formato do Morro Pão de Açúcar do Rio de Janeiro. Por isso que aquele morro tem esse nome, Pão de Açúcar, né? Eles chamavam esse bloco de açúcar de Pão de Açúcar. Depois ele ficava meio que nem o açúcar mascavo. E para ser branqueado, ele era levado para Holanda, tá? E tem um processo químico para deixar ele branquinho. Por isso que o açúcar mascavo ele é mais saudável. Mas por que ele é mais caro, eu não sei. Mas o Brasil podia vender esse açúcar para a Inglaterra, para a Holanda? Não, porque o Brasil estava na lógica do mercantilismo. O rei de Portugal, ele é um rei absolutista, ele controla toda a economia das suas colônias. Então, existe um pacto colonial, um pacto que o Brasil não aceitou, ele foi obrigado a aceitar. O Portugal, que era a coroa metrópole, ela dominava, ela tinha todo o monopólio do comércio das suas colônias de exploração, como o Brasil. Então, tudo que era produzido aqui no Brasil era enviado para Portugal. Aqui temos... Então, produzia tabaco, via tudo para Portugal. E de Portugal, ele comprava tudo, tecido, ferramentas. Esse tecido não era feito por Portugal, era feito pela Inglaterra. Então, mas não podia comprar da Inglaterra, a não ser que fosse um contrabando. Mas deveria legalmente comprar de Portugal, porque o Brasil ele era subordinado. Os escravos que vinham para o Brasil, eu vou ter que apagar aqui Os escravos que vinham do Brasil, que vinham para o Brasil, vinham da África, eram vendidos por Portugal. E o que saía do Brasil e ia para a África era feito pelos portugueses. Por isso que era um comércio triangular. Portugal mandava produtos manufaturados para suas colônias e as matérias-primas iam para Portugal. E daí, caso a Inglaterra ela quisesse açúcar, ela comprava, não do Brasil, mas comprava de Portugal. Já que os índios tinham fugido, estavam matando, estavam assassinando, estavam se suicidando, quem que ia trabalhar? Portugal resolve essa questão trazendo escravos da África. Por que motivos ele vai trazer escravo lá do outro lado do Atlântico? Porque os índios já estavam morrendo, né? E eles não iam adiantar escravizar eles. E também porque era muito mais rentoso. Porque esses escravos que Portugal mandava para o Brasil, eles não vinham de graça. Os senhores de engenho, eles deveriam comprar. E por isso era muito mais rentoso para a coroa portuguesa. Os escravos que chegavam aqui, eles tinham bem menos chance de fugir. Como é que eles vão atravessar o Oceano Atlântico e voltar para casa? Não tem mais como. E eles não conhecem tão bem as matas. Claro que muitos fugiram, como para os quilombos dos Palmares, mas inicialmente eles não tinham muito como fugir. Até porque eles não conheciam as línguas um dos outros, porque eles misturavam de diferentes regiões, como tem aqui na imagem. Os escravos vinham sudaneses e os bantus misturavam um pouco, então eles não conheciam as suas línguas entre si. Outro fator que ajudou bastante é que os africanos eles já conheciam a escravidão. Eles não foram escravizados no caminho ou foram escravizados aqui no Brasil. Eles já eram escravos lá na África, porque a África era formada por muitos reinos no século XVII. Ela não era uma selva, ela tinha um monte de reinozinhos. E esses reinos eles se invadiam um reino do outro e faziam prisioneiros de guerra. Então, como era conhecido, os africanos eles já se submetiam à escravidão mais fácil, acabavam virando uma propriedade. E também favorecia o comércio triangular que eu expliquei antes. Então, como é que era a viagem, o transporte dos escravos? Eles eram transportados em navios conhecidos como navio negreiro ou navio tumbeiro. Tumbeiro vem de tumba, porque muitos escravos morriam na viagem de diferentes doenças. Morriam de depressão, uma depressão deles era chamada de banto. Também morriam pelas péssimas condições de higiene, morriam também de doenças e até mesmo de fome.
Mas mesmo grande parte dos escravos aprisionados na África morrerem, o tráfico negreiro ainda era muito lucrativo. Então, chegando aqui no Brasil, ao desembarcarem dos navios tumbeiros, os escravos eles eram bem mais alimentados nos postos de venda para aumentar o seu preço. Então, eles ficavam mais gordinhos. Davam banho, porque se não tivesse piolho, tivesse força, se tivesse com os dentes bons, o preço dele ia aumentar. Os homens, adultos, eles eram os mais caros. E as crianças, eles vendiam tipo num combo, assim, olha, leve 10 crianças no valor de um escravo, porque as crianças ainda tinham que ser alimentadas até ela ter uma força de um escravo. As mulheres também eram mais baratas. Então, nesses postos de vendas, eles examinavam e quando eles eram vendidos, eles eram marcados como a ferro, como os bois. Eles também eram classificados segundo a sua língua. Os boçais eram aqueles que não sabiam falar português. E também tinha os ladinos, que eram os africanos que já sabiam falar português. E os crioulos que já nasciam no Brasil, né? Isso com o tempo. A vida de escravo era muito difícil, eles trabalhavam muitas horas, de 14 a 17 horas, e eram vigiados o tempo todo. Qualquer ação rebelde podia ser castigada de diferentes formas, como açoite, o tronco, coleiras de ferro e até amputações, mas jamais inviabilizando ele para o trabalho, né? Porque ele era uma propriedade, então eu não vou estragar. Eles eram vigiados pelos capitães do mato e pelos capatazes. Haviam os escravos que trabalhavam em vendas, que eram chamados escravos de venda, e também as mucamas, que eram as escravas domésticas. Também tinha as amas de leite, que eram as escravas que tinham tido seus filhos e amamentavam os filhos das donas do engenho, as sinhás. Elas não queriam que o seio ficasse feio, não queria ficar amamentando a criança, então elas usavam para as amas de leite. Os escravos que tentavam fugir, eles recebiam uma marca de fujão. A principal era a galhadeira, que é tipo uma coleira de pescoço com galhos, assim, para mostrar, ó, cuidem desse escravo, ele é fujão. Então tá aqui a galhadeira, ó, cuide desse escravo que ele pode fugir. Aqui temos os escravos de venda. Aqui temos formas de castigar os escravos. O famoso tronco com o açoite. Às vezes um próprio escravo açoitava outro escravo. Se ele não obedecesse, ele também ia pro tronco. Aqui é formas de manter eles dentro do navio tombeiro ou nas senzalas, aqueles que eram mais fujões, mais rebeldes, eram presos pelos pés ou pelo pescoço. Eles eram muito criativos para castigar os escravos. Aqui eles amarram todos os membros e açoitam. Às vezes eles jogavam até vinagre. Cortava, se ele fizesse uma mentira, cortava a língua, ou se pudesse falar uma verdade do seu dono, podia se cortar a língua. Também os escravos que trabalhavam nas minas de ouro, que vão ser descobertas mais tarde, eles usavam uma máscara para impedir que eles comessem o ouro. Então, o Brasil passou por muitos séculos como uma sociedade patriarcal que originou no ciclo do açúcar, nessa economia do açúcar. E também viveu muitos séculos de escravidão. Isso deixou muitas marcas na nossa sociedade. Como o senhor de engenho, ele era a elite do Brasil, ele mandava na política e na economia, ele começa a ter um poder, né, que a gente vai dizer que é uma sociedade patriarcal. Ele manda nos seus filhos, nas suas mulheres. A mulher, a princípio, ela deveria ser subordinada e obedecer o marido e apenas administrar os escravos domésticos. Porém, isso não é uma regra, porque muitas mulheres viúvas, elas acabaram administrando engenhos, e às vezes até aquelas que eram filhas de grandes senhores de engenho que tinham feito um casamento com um cara que não era muito
de administrar, acabavam administrando esse engenho de açúcar. Nós também herdamos muitas festas e dessa época, né, principalmente festas religiosas. A escravidão, né, gerou preconceito, né, em todo mundo, no Brasil, nos Estados Unidos, porque eles não eram vistos como gente. E até hoje, né, porque eles foram tiveram que passar por essa escravidão de séculos, de quase 4 séculos. Então, a questão financeira de muitos afrodescendentes não é a melhor de todas, gerando uma desigualdade social. Então, para finalizar, a minha cachorra aqui, ó, veio fazer companhia. E não ficou tão curto assim, né? Mas só para terminar que, apesar de ter efeitos negativos sobre a nossa sociedade, a economia do açúcar nos deixou muitos legados culturais interessantes, como a capoeira que veio dos africanos, as religiões deles, o sincretismo, os doces e as comidas feitas pelas escravas, com óleo de dendê, com ingredientes, pimenta que eram mais da África. Espero que tenham entendido e até mais. Tchau, tchau!